começar, né, mais um webinar, onde nós vamos apresentar o novo relatório da AD. Então, eu vou demonstrar o componente para você falar um pouco dele, e depois a gente vai abrir para fazer perguntas. As perguntas poderão ser feitas aqui pelo chat. Então, vou mostrar um pouco do nosso componente, tá? Então, dentro do módulo contábil, né, por pool, dentro de consulta, tá? Já tem, então, a possibilidade de abrir, né, o componente CTP FC 028, tá? Esse componente já se encontra atualizado desde segunda-feira. Clientes que estão no nosso pool de servidor já está atualizado. Clientes que são externos, que já receberam a versão de março, também já estão atualizados. Clientes que são externos, né, on-premise, e ainda está programada a versão, irão receber, então, esse novo componente quando for a versão no seu ambiente, tá bom? Então, né, a gente fez um componente de status, né, de status de contabilização. A ideia aqui era centralizar os dados, dar uma visão um pouco diferente, né, dos dados que são contabilizados. Então, a gente possibilita aqui 4 módulos a serem verificados, tá? O módulo de nota fiscal, o módulo de liquidação, que vai envolver o pagamento e o recebimento, né, contas a pagar e contas a receber. Então, aqui a gente tem nota fiscal CTP-FP 012, contabilização das notas, liquidação CTP-FP 016, que é a contabilização das liquidações, o conta corrente, né, então os históricos lá, CTP-FP 017, e tem o de contabilização de imobilizado, que é onde se contabiliza depreciações, baixas, transferências, tá? Então, a ideia aqui foi a gente centralizar esses dados em um único lugar, para possibilitar uma visão, né, uma visão do que já foi contabilizado e que ainda falta ser contabilizado, tá bom? Para tentar facilitar e centralizar em um único lugar, deixar mais simples, mais rápido, para não ter que ficar indo nos componentes de processos e filtrar as notas para dar um F4 para verificar se tem coisa para contabilizar ou não ainda, tá? Então, essa foi a ideia que a gente teve com a criação deste relatório, tá bom? Hoje está comigo aqui como apresentador também o Rafael Ribeiro, tá? Vou dar uma boa tarde aí, Rafa. Oi, pessoal, tudo bom? Boa tarde. Pessoal, eu acho que um grande diferencial desse componente é ele que não tem configuração nenhuma, tá? Então, o pessoal às vezes pergunta, mas eu preciso configurar alguma coisa? Não, não precisa. É basicamente entrar no componente, se você usa contabilidade, você entra no componente e ele vai listar as informações. Outra coisa que o pessoal às vezes sempre pergunta é assim, mas eu vou poder, por exemplo, olhar 2023 para eu dar uma olhada e ver se eu consigo, se a minha contabilidade fechou correto 2023, não ficou nada para trás? Sim, consegue. Aí até lá no processo, né, contabilidade, processo, você muda o exercício, entra no exercício 2023, vem aqui, executa o período que você quer dar uma olhada e você vai olhar. Tá? E aí você vai verificar como que ficou o status da sua contabilidade 2023. Esse componente, ele tem como diferencial um processo como se fosse uma consolidação, né? Uma conciliação dos dados, né? Através do que a gente vai mostrar, eu e o Renan aqui vamos tentar mostrar para vocês, a empresa consegue visualizar de uma forma intuitiva, de uma forma que não demande nenhum tipo de treinamento, como que está a saúde da contabilidade dela, o que ela está contabilizando, o que ela está deixando de contabilizar e como que está o status atual da sua contabilidade, tá? Vamos lá, Renan, vamos lá executar o componente para o pessoal ver. Então, quando a gente já abre o componente, tá? Período, tá? Período que vai ser informado. Então, aqui eu vou executar 2023 inteiro, tá? 31/12/2023. E vou dar um F4 no componente. Então, ele vai trazer para a gente, né, os dados
como eu estou aqui na aba do fiscal, ele trouxe para mim aqui os dados referentes aos documentos fiscais. E, pessoal, o que é legal a gente ver por aqui, né? Já de imediato. Por exemplo, nessa nossa base, nós temos uma quantidade de NF de saída, são 925 documentos, o sistema valida todas as notas de saída que tem, né, emitidas ali dentro do sistema. Valida também a quantidade de notas de entrada que a gente tem, ali são 300 documentos. E ali na frente, desse total de documentos de entrada, saídas, qual que é o percentual que me encontra hoje contabilizado? Então, hoje, dentro dessa nossa empresa aqui, 59,36% dos documentos estão contabilizados, né? Aí, logo no primeiro gráfico aqui de torres aqui que a gente tem do lado esquerdo ali, NFs contabilizadas por mês. Ele sempre vai mostrar naquela primeira aba ali, as informações do ano inteiro. Então, vocês podem perceber que ali, independente se o Renan for lá agora e tirar de 2, 3 meses, igual ele está fazendo ali agora, ó, perceba que ela nunca muda. Então, aqui nessa primeiro gráfico, eu tenho a posição, tá, do ano inteiro, onde eu tenho ali, já pintado ali de verde o que está contabilizado e de vermelho percentuais de documentos ali que não estão contabilizados, tá? O gráfico do lado, NFs contabilizadas por empresa, aí ele já valida o período que eu coloquei lá em cima e os filtros que eu coloquei lá em cima. Então, lá em cima eu tenho o filtro por empresa, eu tenho o filtro por período, eu tenho o filtro contabilizados ali ou não, e na frente eu tenho um outro filtro que me permite listar documentos ignorados ou não. Então, o segundo gráfico e esse gráfico de baixo, onde aparece várias colunas ali embaixo, vários risquinhos e uma coluna maior ali embaixo, ele vai listar sempre dos documentos. Renan, explica para o pessoal como que a gente fez a fórmula para saber o que eu tenho hoje de percentual não contabilizado. Tá. Então, pessoal, então aqui o Rafael comentou, né, os nossos gráficos, né, por empresa e aqui por operação, certo? Como é que funciona o cálculo do contabilizado ou não, né? Então, a gente verifica quantos documentos foram contabilizados no período, certo? E aí a gente divide esse valor pela quantidade de documentos do período, menos os documentos que foram ignorados. As instruções contábeis estão marcadas para ser ignoradas. Então, por exemplo, eu tenho aqui 50 documentos. Desses 50 documentos, 10 estão contabilizados e 10 foram marcados como ignorados, lá na instrução contábil. Né? Então, de 50, que é o meu total de documentos, menos 10, vão ficar 40. Eu tenho 10 contabilizados, eu vou dividir 10 por 40. Então, aí eu chego no resultado do meu percentual de contabilizado. Tá? Então, aqui, como o Rafael mostrou, né, vai trazer todos os documentos fiscais emitidos. Então, todos os documentos que iriam aparecer para serem contabilizados lá no CTP-FP 012, ele traz aqui para a gente. Porém, ele traz também aqueles que não iriam aparecer no 12, que são aqueles que já estão como ignorados. Mas ele totaliza aqui para a gente. Né? Então, tem um total de notas para serem contabilizadas ou não, pode estar né, a instrução ignorada, ele traz aqui para a gente. Né? Na parte de baixo, a gente, então, mostra quais são esses documentos. Então, desse total de 50 documentos, vou mostrar aqui embaixo os 50 documentos, tá? E para cada um, a gente mostra se ele está contabilizado ou não. Se ele estiver contabilizado, vai trazer o número do lançamento, a gente traz a operação, a gente traz o número da nota, série, para mostrar aqui, para vocês olharem, então, realmente o que não está contabilizado. Ah, Renan, eu quero que mostre aqui para mim só aquilo que ainda não está contabilizado. Aí a gente vem aqui em contabilizada, eu coloco não, ele vai recarregar e trazer para mim só aquilo que não está contabilizado, tá? Bacana aqui também, pessoal, é que assim, se você não fizer o filtro ali em cima, contabilizado e ignorado, deixar em branco igual estava, ele lista todos os documentos dentro do período que você listou. Então, listei do dia 1 do 1 a 31 do 3, por exemplo.
Então, ele vai listar dentro desse período, ele vai listar todos os documentos, tá? E aí, ali na frente, vai aparecer se está contabilizado sim ou não, ou se a instrução está ignorada sim ou não, tá? Então, Mas se né? você fizer o filtro ali em cima, né, isso, se você fizer o filtro ali em cima para colocar, por exemplo, somente ignoradas, ele vai listar somente os documentos que estão com instruções ignoradas. E o legal desse componente é que dele você permite o cliente ele ir até a fatura, tá? Então aí não teria necessidade de exportar, por exemplo, essa informação, porque dele eu abro a fatura, dele eu abro o lançamento, você entendeu? E dele eu abro ali também a operação, né? Então eu consigo Exatamente. desse mesmo lançamento, na verdade, não vai ter, né? Porque ela está ignorada, por exemplo, né? Num caso de ignorada, ela não teria o lançamento, mas você conseguiria abrir instrução. Então você abre o documento e você abre a instrução. E aí, pelo documento e pela instrução, você consegue dar uma visualizada ali, uma analisada do porquê que esse documento está com essa instrução ignorada e ir a fundo, investigar a fundo o porquê desse documento estar assim. Então, por exemplo, eu quero saber aquilo, aqui está dando um percentual de contabilidade de 59%, né? Quero saber aquilo que não foi contabilizado, mas que não está ignorado. Ele vai listar aqui para a gente só os documentos que não foram contabilizados e que não estão ignorados, ou seja, aquilo que você tem que verificar para poder contabilizar. Né? Então, ele traz aqui para a gente todos os documentos. Tá? Essa mesma sistemática a gente levou, então, para os demais módulos. Né? A gente levou para liquidação, cada um vai ter uma visão um pouco diferente, enquanto no nota fiscal tem quantidade de notas fiscais, aqui na liquidação a gente tem quantidades de liquidações. E perceba Liquidações que aqui, envolvem... pessoal, que a gente separou, né, lá dentro do financeiro, o que é conta corrente, porque lá o pessoal que está acostumado com o sistema abre dentro da aba financeira, está lá também o conta corrente, aqui a gente separou. Assim como na nossa contabilidade, instruções ali de contas a receber, percentual de contas a receber, percentual de contas a pagar. Na aba seguinte, eu já tenho percentual do contas corrente, que aí a gente acaba contabilizando ali pelos históricos, né, dentro lá da nossa contabilidade. Mas ainda falando aqui da liquidação, segue a mesma sistemática. Em cima, eu trago os documentos que foram listados, ali eu trago ali todas as informações referenciadas do ano inteiro, e aqui do lado eu já começo a tratar um pouco diferente, né? Contabilizados por empresa e contabilizados por tipos de liquidação, né? Então ali dá para eu fazer o filtro ali também e também chegar na mesma informação. Que documentos que eu tenho no financeiro que não estão em instrução contábil ignorada e que também não estão contabilizados. Valido e aí tento identificar o porquê. Foi um erro na instrução? O que aconteceu? Né? Então, essa é uma ferramenta bem bacana. Deixa eu Então, só aqui a emendar uma gente... pergunta em relação a essa lista. Ela é possível fazer a exportação dela? Ainda não é possível. Na versão de maio, para poder exportar a lista aqui da parte de baixo, tá? Não, então, na versão que a gente está, é só visualização, mas na versão de maio já vai ter a evolução, né, de exportar os dados, tá bom? Perfeito, Então, obrigada. aqui no Legal. financeiro, então, a gente mudou um pouco a visão. Enquanto lá na nota fiscal, né, a gente traz por operação, porque é com a operação que se cria a instrução. Aqui na liquidação, a gente traz o tipo de liquidação, que é baseado na instrução contábil. Nós fazemos instruções de liquidação por tipo de liquidação. Liquidação 3, 19, 16, né, e assim sucessivamente. Tá? Aqui na liquidação tem um diferencial que é o descartada. O que é o descartada? Né? É o único módulo, né, que na contabilização não tem só ignorada, tem uma opção a mais que é o descartada. O descartada, ele ocorre quando? Vou pegar aqui uma instrução, por exemplo, né? Então, o ignorada, ele ocorre em todos os módulos, o ignorado ocorre quando eu ignoro a instrução contábil. Eu não vou contabilizar aquela liquidação inteira. Não vou contabilizar aquela operação de nota, aquele histórico contábil e tal. O descartada, aqui na liquidação, ele ocorre
ele ocorre quando eu faço o quê? Ignoro um item, né? Um item do lançamento. Então, por exemplo, aqui, né? Quando eu fosse fazer a contabilização, o sistema ia localizar a instrução contábil, ia ver o que é contabilizar. Se aqui dentro tivesse marcado como não contabiliza, ele iria descartar aquela liquidação de contabilização. Ou seja, numa mesma liquidação, você consegue, né, no mesmo tipo de liquidação, você consegue contabilizar algumas liquidações e outras não. Então, essa é a diferença que tem aqui, né? Que tem aqui na liquidação financeira, tá? Já aqui no nosso conta corrente, a gente faz a separação de uma outra forma que é baseada nos históricos, né? Nos códigos de histórico, tá? Então, aqui a gente traz totalizadores de movimentos a crédito. Então, eu tenho 783 lançamentos a crédito e 33 lançamentos a débitos que podem ser contabilizados, né? Então, aqui vai trazer só aqueles históricos, aqueles movimentos onde o histórico lá no cadastro conta corrente está marcado para ser contabilizado, né? Se ele não está marcado lá, ele não vai trazer aqui para a gente para poder fazer, né, consultar e trazer os dados. E aí segue a mesma sistemática, né? Se na instrução contábil está marcado para ignorada, vai considerar como ignorada, né? Se está contabilizado, vai trazer o lançamento, daqui você vai abrir o lançamento, daqui você vai abrir a instrução do histórico e vai abrir, né, o movimento lá no conta corrente, tá? E por último, a gente tem a parte do imobilizado, tá? Aqui no imobilizado, como a gente tem uma gama um pouco maior de opções lá, a gente traz, então, totalizadores de movimentos de transferência, né? Quando eu transfiro imobilizado de uma empresa para outra, ou de um centro de custo para outro, vai aparecer aqui. As quantidades de baixa, então, quando eu baixei um bem, né, vendi o bem, e os movimentos de depreciação, tá? O movimento de aquisição aqui nós não trazemos, porque a aquisição é contabilizado lá pelo movimento de nota fiscal, tá? Aí segue a mesma sistemática, né? Todos eles têm a mesma sistemática. No por mês, sempre vai trazer o ano todo, independente do período que você está. Nos dois gráficos, vai respeitar o período e né, que você informou. E aqui embaixo, na lista, sempre também respeita o período que foi informado. E aí você consegue trabalhar na lista, trabalhar com a questão de não contabilizado e de ignorado. Tá? E aí você vai trabalhando para poder fazer. Então, o ideal aqui que a gente sempre deixa em branco quando for executar, né? Ele carrega tudo para a gente e depois só fique verificando o que está, né, ignorado, o que não está ignorado, está contabilizado. Lembrando aí também, né, Renan, que lá para dentro do módulo de imobilizado, a gente teve uma alteração, não tão recente assim, mas uma alteração lá também, da inserção lá de alguns lançamentos serem automáticos, né? Isso, a gente também disponibilizou lá na contabilização da depreciação, né? Disponibilizamos a opção de real time, então, enquanto você roda o processo de depreciação, ele já vai contabilizando a depreciação ali. Quando acabou o processo de depreciação, já está tudo contabilizado, não tem que rodar o processo na contabilidade lá também, tá bom? Então, pessoal, isso, né, é a nova tela que a gente desenvolveu para vocês, né? Espero que ajude bastante vocês no dia a dia, tá? Como eu falei, já vou dar, né, roadmaps futuro para a versão de maio, a questão da exportação dos dados, né, para exportar essa lista, né, em CSV, e também nós vamos implementar aqui no conta corrente a mesma opção de descartado que existe aqui na liquidação. Que a gente também está entendendo, com a criação do relatório, a gente percebeu que existem movimentos no conta corrente que também são descartados dessa forma, mas que continuam aparecendo lá para serem contabilizados. Então, nós vamos também colocar a opção, né, colocar a opção de descarte lá, para que também, né, fique o percentual de contabilizado, né, o mais correto possível aqui, tá? Então, aqui na liquidação, o cálculo do contabilizado, o percentual de contabilizado é o mesmo, né?
só que ele leva em consideração o descartado, né? Então, vamos pegar o exemplo. Eu tenho, né, eu vou pôr 100 liquidações. Eu tenho 10 ignoradas, 10 descartadas e 20 contabilizadas. Então, eu dividiria 20 por 80, que é 100 menos 10 ignoradas e 10 descartadas. Assim, eu chego ao meu percentual de contabilizado, que é, né, do que eu tenho para contabilizar, quanto que eu já contabilizei. Tá bom? Legal. Pessoal, agora a gente abre para perguntas, né? Vamos dar uma olhadinha ali. Vou abrir aqui o chat. Conseguimos exportar a lista, acredito que a gente respondeu, né? Eu acho que só foi essa pergunta. Tem mais alguma outra pergunta? Alguém tem mais alguma dúvida do processo? Lembrando, tá, pessoal? Não tem. Ele é um relatório que está disponível para vocês, não tem configuração, restrição, nada disso. Aí vai muito da empresa, né, de liberar ou não liberar, por exemplo, a tela do relatório, mas aí segue o padrão do sistema para qualquer componente de liberar a tela ou não liberar para determinado usuário. Dentro do componente não tem restrição, não tem configuração, é basicamente execução ali, né? É claro também que, por exemplo, os usuários que tiverem acessos dentro do componente, mas não tiverem acessos nos componentes que eles abrem ali por dentro, também não vão conseguir acessar, né? Então, por exemplo, a pessoa está acessando o componente, ela não tem acesso lá para visualizar a instrução do financeiro do conto corrente. Ele vai tentar abrir e vai dar que a pessoa não tem liberação naquele componente, tá? Depende aí dessa questão de liberação. E só lembrar também, né, que esse componente é um componente com abas, e todo componente com abas, né, do TOTS Moda deve ser aberto pelo menu. Então, lá pelo executar, pelo ferramenta, shortcut, não vai abrir, tá? Então, ele tem que ser aberto pelo menu. Legal. Pessoal, aqui a gente disponibilizou aqui também no chat aqui a TDN, né? Caso precise, caso alguém precise, aqui tem aqui no chat, é o caminho. Vocês podem copiar elas ali. Tem todo o passo a passo, tudo isso que a gente tentou passar para vocês aqui. Pessoal, se não tem nenhuma pergunta, né? Agradecer vocês pela presença no webinar. Bom, espero que o componente possa ajudar o dia a dia de vocês e espero aí feedbacks, né, futuros com relação ao componente, tanto positivo quanto negativo, para que a gente possa sempre estar evoluindo, melhorando nossas telas, nossos processos. Pessoal, a gente colocou aqui no chat também, eu gostaria que vocês copiassem aqui. É um feedback, tá, desse webinar que a gente trouxe para vocês. Então, pesquisa de satisfação do conteúdo e tudo mais. Tem um questionáriozinho ali. Se vocês puderem entrar e tal e derem o seu feedback ali para a gente, vai ajudar muito a gente nos próximos webinars, tá bom? Agradeço aí a presença de vocês, o tempo de vocês. A gente tentou aí passar o máximo de informação aí possível dentro do tempo, tá? Com sobras e tudo mais, até para não comprometer muito a agenda de vocês. Muito obrigado e bom final de semana a todos. Tchau, tchau e até o nosso próximo webinar. Tchau.